Minha filha disse: "Mãe, você não vai na festa, vai estragar tudo." Sorri por fora e virei as costas. Desci as escadas sem fazer um escândalo. Na mesma noite, quando a música parou, o DJ anunciou um nome no microfone. E não era o dela. O sorriso dela sumiu. Sabe aquele momento em que você percebe que deixou de ser mãe e virou apenas uma carteira ambulante? Foi exatamente o que senti quando subi os 15 degraus do Espaço Magnólia, o salão de festas mais caro da Zona Sul de São Paulo, carregando uma caixa embrulhada em papel craft dourado, aquele que levei 3 lojas para encontrar. Dentro estava um conjunto de lençóis egípcios fio 600, que custou 1.200, porque Helena, minha filha, sempre quis coisas de qualidade. Eu estava a 3 metros da entrada quando ela apareceu. Não com um sorriso. Não com um abraço, mas com aquele olhar que toda mãe reconhece. O olhar de quem está prestes a te esfaquear com palavras. "Mãe." A voz dela saiu seca, cortante. "A gente precisa conversar, agora." Ela me puxou pelo braço até um canto do hall. As luzes douradas do lustre refletiam no vestido champanhe dela. Um tomara que caía com bordados em pedraria que eu paguei 8.500 para ela usar. O cabelo dela estava preso num coque elegante, maquiagem impecável. Ela estava perfeita. E estava me olhando como se eu fosse uma mancha na parede. "Mãe, você não vai na festa." Levei 2 segundos para processar. "Como assim, filha?" "Você vai estragar tudo com essa roupa cafona e esse jeito de velha carente. O Rodrigo e a família dele, eles são de outro padrão. Você não combina." O sangue gelou nas minhas veias. Tentei rir, porque pensei que fosse piada. Mas o rosto dela estava sério, duro, frio como pedra. Olhei para baixo, para o meu conjunto. Uma blusa de crepe bege com gola de renda, calça social preta, sapato de salto baixo. Nada extravagante, nada vergonhoso. Apenas simples. O tipo de roupa que uma costureira aposentada de 68 anos usaria numa festa de família. Mas para os olhos de Helena, eu era um tropeço, um constrangimento. "Helena, eu... Por favor, mãe, não faça cena, só... Vai para casa. Eu te ligo depois." As primeiras notas de música começaram a tocar lá dentro. Risos, taças tilintando. O burburinho de convidados chegando, felizes, despreocupados. E ali estava eu, sendo expulsa da festa que eu paguei 85.000 reais para realizar. Sorri. Não sei de onde tirei forças, mas sorri. "Tá bom, filha, sem problema." Virei as costas. Desci os 15 degraus devagar, segurando a lateral de ferro para não desabar. Cada passo pesava toneladas. Sentia os olhares do pessoal da organização, dos seguranças, dos garçons carregando bandejas. Será que eles sabiam? Será que achavam que eu era uma intrusa? Cheguei na calçada, chamei um Uber e me sentei no banco de trás tentando respirar. O motorista perguntou se eu estava bem. Eu menti que sim. Mas a verdade é que naquele momento, enquanto o carro se afastava e as luzes do salão ficavam cada vez mais distantes, algo dentro de mim quebrou. E também nasceu. Porque veja bem, meu nome é Madalena Ferreira da Silva. Tenho 68 anos, sou viúva há 12, mãe de Helena e avó de Lívia, de 8 anos. Passei 40 anos costurando para sustentar minha família. Acordava às 5 da manhã, dormia depois da meia-noite. Construí uma confecção do zero com meu marido Geraldo. A gente nunca teve luxo, mas nunca faltou dignidade. Até aquela noite, eu achava que amor de mãe não tinha limite. Mas tem. E eu estava prestes a descobrir onde estava o meu. Se você já sentiu na pele o gosto amargo da ingratidão, se inscreva no canal, porque essa história está apenas começando, e o que aconteceu depois dessa noite? Ninguém esperava. Quando cheguei em casa naquela noite, não liguei as luzes. Sentei no sofá da sala, no escuro, com aquela caixa de presente ainda nas mãos.
o papel dourado amassado, o laço torto, um presente que nunca seria entregue. E foi ali, naquele silêncio pesado, que comecei a me perguntar: onde foi que eu errei? Deixa eu te contar quem eu sou de verdade. Não a mulher cafona que Helena enxerga, mas a Madalena que construiu cada tijolo da vida dela com as próprias mãos, literalmente. Nasci em Itapetininga, interior de São Paulo, numa casa de 3 cômodos onde moravam 7 pessoas. Meu pai era metalúrgico, minha mãe lavava roupa para fora. Aprendi a costurar aos 11 anos porque precisava ajudar. Enquanto as meninas da minha idade brincavam de boneca, eu estava debruçada na máquina Singer da minha avó, consertando rasgos, ajustando bainhas, transformando retalhos em algo útil. Aos 19, conheci Geraldo. Ele era vendedor de tecidos, passava de loja em loja com aquelas malas pesadas cheias de amostras. Tinha um sorriso largo, mãos calejadas e uma forma de olhar para mim que me fazia sentir vista. Não bonita, não especial, apenas vista. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples na Igreja do Rosário. Eu fiz meu próprio vestido. Cetim branco com mangas 3/4, decote quadrado. Nada extravagante, mas era meu. E quando Geraldo me viu entrando, os olhos dele brilharam como se eu fosse a noiva mais linda do mundo. Moramos num apartamento de 40 metros quadrados no Ipiranga. 2 cômodos, banheiro minúsculo, cozinha que mal cabia um fogão. Mas era nosso. Naquela sala apertada, montei minha primeira oficina. Uma máquina industrial Eldin, que a gente comprou em 12 parcelas. Uma mesa de corte improvisada com 2 cavaletes e uma porta velha. E muita, muita determinação. Comecei costurando uniformes escolares. Depois, roupas sob encomenda. Vestidos de festa, conjuntos sociais, ajustes. Geraldo vendia meus trabalhos junto com os tecidos dele. A gente era uma dupla. Ele trazia os clientes, eu entregava qualidade. Helena nasceu 3 anos depois do casamento. Lembro do cheiro dela quando a enfermeira colocou aquele pacotinho nos meus braços. Cheiro de leite, de talco, de coisa nova. Ela tinha os olhos escuros do pai, a boca pequena, os dedinhos que se agarravam no meu indicador com uma força que me fez chorar. Eu prometi naquele dia: essa menina vai ter tudo que eu não tive. E cumpri. Enquanto Helena crescia, eu costurava. Às vezes até de madrugada, com ela dormindo no berço ao meu lado, embalada pelo barulho ritmado da máquina. Geraldo ampliou o negócio. Alugamos um ponto comercial pequeno na Rua Vergueiro. Confecções Madá em Geraldo era o nome. Simples, direto, honesto. Helena estudou em escola particular. Teve aulas de balé, de inglês. Nunca passou necessidade. Mas também nunca foi mimada. A gente ensinava o valor das coisas. Quando ela queria algo, explicávamos quanto custava, quanto tempo de trabalho aquilo representava. Ela entendia. Ou pelo menos, eu achava que entendia. A vida era boa. Não éramos ricos, mas estávamos construindo algo sólido. Até que Geraldo teve um infarto. Foi numa terça-feira de manhã, 8 da manhã. Ele estava organizando os rolos de tecido no depósito quando sentiu a dor no peito. Tentou disfarçar aquele jeito teimoso dele, mas eu vi. Vi a palidez, o suor frio, a mão tremendo. Chamei a ambulância. Não deu tempo. Geraldo morreu no corredor do Hospital São Paulo aos 62 anos, segurando minha mão. As últimas palavras dele foram: "Cuida bem da nossa Helena." "E de você também, Madá. Promete." Prometi. Depois do velório, depois do enterro, depois das contas que precisaram ser pagas e das decisões que precisaram ser tomadas sozinha. Vendi a confecção. Foi dilacerante. 40 anos de trabalho transformados num cheque de 280 mil reais. Usei parte para quitar o financiamento do apartamento, investi outra parte em CDB, guardei o resto para viver. Helena tinha 22 anos, estava terminando a faculdade de pedagogia. Pensei que ela fosse me apoiar, me ajudar a atravessar aquele luto, mas ela estava ocupada demais vivendo a própria vida. Casou com o primeiro namorado sério, o Fábio,
um rapaz bonito, carismático, que trabalhava com eventos. Eu avisei que era cedo, que ela mal o conhecia. Mas Helena estava apaixonada. E eu, ainda anestesiada pela dor da perda, deixei. O casamento durou 2 anos. Fábio saiu de casa quando Lívia tinha 6 meses. Simplesmente fez as malas e foi embora, deixando um bilhete dizendo que não estava pronto para ser pai. Helena entrou em colapso. E quem segurou? Eu. Lívia praticamente morou comigo dos 6 meses aos 5 anos. Eu que acordava de madrugada quando ela chorava. Eu que levava no pediatra, que fazia papinha, que cantava para dormir. Helena ia e vinha, se encontrando, se redescobrindo, enquanto eu criava a filha dela. Não me arrependo. Lívia é minha luz. Mas Helena nunca agradeceu de verdade. Para ela era obrigação. Mãe faz isso mesmo, ela dizia. Aí, há 3 anos, ela conheceu Rodrigo. Empresário, família tradicional, sobrenome pomposo. De repente, Helena começou a mudar. O cabelo foi alisado, as roupas ficaram mais caras. O vocabulário mudou. Ela começou a usar palavras como networking, lifestyle, branding pessoal. E começou a se envergonhar de mim. A primeira vez que senti foi numa reunião de pais da escola de Lívia. Helena me ligou no dia anterior. Mãe, não precisa ir não, eu resolvo. Insisti, disse que queria participar. Ela suspirou, irritada. Tá bom, mas não fala muito, tá? A mãe do Rodrigo vai estar lá. Fui. Fiquei quieta no meu canto, mas percebi os olhares de Helena, checando minha roupa, meu cabelo, minha postura, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir e envergonhá-la. Depois vieram outras situações. Ela esquecia de me convidar para jantares. Não me apresentava para os amigos novos. Quando o Rodrigo vinha buscar Lívia, Helena inventava desculpas para eu não estar em casa. Eu engolia. Achava que era fase, que ia passar, mas não passou. E quando ela veio me pedir dinheiro para a festa de noivado, com aqueles olhos marejados, aquela voz chorosa, eu deveria ter desconfiado. Mas mãe não desconfia. Mãe acredita. E às vezes a crença cega é o erro mais caro que a gente comete. Helena apareceu na minha casa numa quinta-feira à tarde. Não avisou que vinha. Simplesmente tocou a campainha, entrou e se jogou no sofá da sala, com aquela expressão que eu já conhecia bem, a expressão de quem quer algo. Mãe, preciso conversar com você. Preparei café. Coloquei as xícaras de porcelana que Geraldo me deu no nosso 10º aniversário de casamento, aquelas com borda dourada. Servi biscoitos de polvilho que eu mesma havia feito naquela manhã. Sentei na poltrona em frente a ela e esperei. Helena mexeu no café sem beber. Olhou para a janela. Suspirou fundo, daquele jeito teatral. O Rodrigo pediu minha mão. Meu coração deu um salto. Não de alegria pura, mas daquela alegria misturada com medo que toda mãe sente quando a filha vai casar. Sorri. Que maravilhoso, filha! Quando foi? Semana passada, num restaurante francês nos Jardins. Ele fechou o lugar inteiro. Tinha violinista, rosas vermelhas na mesa. Foi lindo, mãe. A voz dela amoleceu. Os olhos brilharam. Por um segundo, vi minha menina de novo. E você tá feliz? Muito. Ela respirou fundo. Mas tem uma coisa. Pronto. Ali estava. O mas que transforma a conversa boa em pedido incômodo. A família do Rodrigo, eles são tradicionais, sabe? O pai dele é dono de 3 concessionárias, a mãe é decoradora de interiores, os irmãos todos bem-sucedidos. Eles esperam um certo padrão. Tomei um gole do café. Estava quente demais, queimou minha língua, mas não reclamei. E o que isso tem a ver comigo, Helena? Eles vão fazer o noivado oficial, uma festa. E não pode ser qualquer coisa, mãe. Precisa ser digna, à altura. Entendo. O problema é que a gente não tem dinheiro suficiente. O Rodrigo investiu tudo na empresa dele, tá esperando um retorno grande, mas ainda não veio. E eu, você sabe, professora não ganha bem. Ela parou, me encarou, e então veio.
Eu preciso de 80 mil reais. Quase deixei a xícara cair. Helena, isso é muito dinheiro. Eu sei, mãe. Acredita que eu sei? Mas se eu não fizer uma festa à altura, a família dele vai pensar que sou qualquer uma. Vão achar que o Rodrigo tá se casando com alguém sem classe, sem estrutura. E eu não posso deixar isso acontecer. Levantei, fui até a janela. Lá fora, o dia estava cinza, chuviscava. As folhas da jabuticabeira no quintal balançavam com o vento. Filha, esse dinheiro é tudo que eu tenho guardado. São anos de trabalho, é minha segurança. E eu não sou sua segurança? Eu não sou sua filha? A voz dela subiu de tom. Mãe, eu nunca pedi nada. Nunca. Eu trabalhei, me virei sozinha, criei a Lívia praticamente sem ajuda. Sem ajuda? Virei para ela, incrédula. Helena, quem cuidou da sua filha por 5 anos enquanto você se encontrava? Ela desviou o olhar, mordeu o lábio. Não é sobre isso. É sobre você confiar em mim, acreditar no meu futuro. Se você me ama de verdade, se quer ver sua neta feliz num lar estruturado, num ambiente estável, você me ajuda. Ali estava, a arma mais suja. A Lívia sendo usada como moeda de troca. Respirei fundo. As mãos tremiam. Eu sabia que era errado. Cada fibra do meu corpo gritava que aquilo não ia acabar bem. Mas olhei para os olhos da minha filha, aqueles mesmos olhos que me olharam pela primeira vez há 34 anos, e cedi. Tá bom. O rosto dela se iluminou. Sério? Mãe, você é incrível. Eu vou devolver, prometo. Assim que as coisas melhorarem, assim que o Rodrigo receber o retorno do investimento, quero por escrito. Ela piscou surpresa. Como? Um documento, dizendo que é empréstimo, que você vai devolver, com data, assinatura, testemunha. Mãe, que desconfiança é essa? Eu sou sua filha. E justamente por isso preciso me proteger. Ou acha que confio mais em estranhos do que em você? Ela bufou, irritada, mas concordou. Transferi o dinheiro na segunda-feira seguinte. Helena assinou um papel simples, datilografado, 2 testemunhas, a vizinha Dona Carmen e seu Valdemar do mercadinho. Ela mal olhou para o documento. Assinou rápido, como se fosse formalidade boba. Obrigada, mãe. Você não vai se arrepender. Mas eu já estava me arrependendo. Nas semanas seguintes, Helena me excluiu de tudo. Liguei para perguntar sobre o buffet. Mãe, já resolvi. Mandei mensagem perguntando sobre o vestido. Já comprei. Tentei opinar sobre a decoração. Mãe, você não entende dessas coisas. Cada porta que eu tentava abrir, ela fechava na minha cara. Até que, numa tarde, fui até a casa dela levar um bolo de fubá, o preferido da Lívia. Quando cheguei, encontrei Beatriz, a sogra de Helena, na sala, rodeada de catálogos, amostras de tecido, fotos de arranjos florais. Madalena, que bom te ver! Beatriz me abraçou com aquele jeito formal, educado. Que pena que você não virá à festa, né? Helena comentou que você tem um compromisso inadiável. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Compromisso? Sim, uma viagem marcada há tempos, algo assim. Mas não se preocupe, a gente tira muitas fotos para você ver depois. Sorri, não sei como. Mas sorri, agradeci, deixei o bolo na cozinha e saí. No elevador, as lágrimas vieram. Incontroláveis, silenciosas. Helena não tinha só me excluído das decisões. Ela tinha me excluído da festa. Da minha festa. E o pior, nem teve coragem de me contar pessoalmente. Foi ali, naquele elevador descendo 17 andares, que entendi. Eu não era mais mãe. Era apenas a patrocinadora. E quando o dinheiro acabasse, o que sobraria? Não voltei para casa naquele dia. Caminhei. Caminhei sem rumo pelas ruas do bairro, passando por lojas que nem via, por pessoas que nem notava. A tarde esfriou, o céu ganhou aquele tom alaranjado de fim de tarde paulistana, e eu continuava andando. As pernas doíam,
a cabeça latejava. Mas a dor física era nada comparada ao buraco que se abria no meu peito. Quando finalmente parei, estava em frente a uma padaria. Entrei, pedi um café pingado, sentei numa mesa de canto. O lugar cheirava a pão francês quentinho e manteiga derretida. Sons normais. Gente normal vivendo vidas normais. E eu ali, tentando entender como tinha sido tão idiota. Peguei o celular com as mãos trêmulas. Abri o WhatsApp. Escrevi: Helena, precisamos conversar. Agora. A resposta veio 7 minutos depois. Mãe, tô ocupada. Depois a gente fala. Liguei. Chamou 5 vezes antes dela atender, e quando atendeu, a voz saiu irritada. Mãe, eu tô no meio de uma prova de vestido. Não pode ser depois? Não, não pode. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ou você vem aqui na padaria Estrela da Aclimação agora, ou eu vou aí na loja, e vou fazer a cena que você tanto tem medo que eu faça. Silêncio. Você tá me ameaçando? Não, tô te dando uma escolha. Ela desligou. 23 minutos depois, Helena entrou na padaria. Estava impecável. Calça alfaiataria cinza, blusa de seda branca, escarpã nude, bolsa de couro legítima. O cabelo solto caía em ondas perfeitas. Ela era bonita. Sempre foi. Mas naquele momento, olhando para ela se aproximar com aquela expressão de quem está aborrecida por ser interrompida, percebi. Eu não conhecia mais minha filha. Ela sentou na minha frente, cruzou os braços. E então, o que é tão urgente? Encontrei a Beatriz hoje. O rosto dela congelou, só por uma fração de segundo, mas eu vi. E ela me disse que é uma pena eu não poder ir na festa, por causa do meu compromisso inadiável. Helena suspirou, passou a mão no cabelo. Mãe, eu ia te contar. Quando? Depois da festa? Ou ia deixar eu descobrir sozinha, como descobri hoje? Não é pessoal, é só que a situação ficou complicada. Complicada, repeti a palavra, deixando-a flutuar no ar entre nós. 85 mil reais do meu suor, da minha vida inteira de trabalho, e você me diz que a situação ficou complicada? Ela olhou ao redor, constrangida. Abaixou a voz. Mãe, não faz escândalo aqui. Quero meu dinheiro de volta. Ela piscou, como se não tivesse ouvido direito. O quê? Meu dinheiro, 85 mil reais. Quero de volta, hoje. Mãe, você enlouqueceu? Já gastei tudo. O salão, o buffet, o vestido, o fotógrafo, os convites, a decoração. Não é problema meu. Minha voz não tremeu. Nenhuma vez. Você assinou um documento dizendo que era empréstimo. Ou devolve, ou eu aciono a justiça. Helena riu. Uma risada curta, seca, sem humor. A justiça? Mãe, pelo amor de Deus, você vai processar a própria filha por causa de dinheiro? Não é por causa de dinheiro. Inclinei para frente, segurei o pulso dela. É por causa de respeito. Você me usou, me transformou em banco, e agora quer me excluir da festa como se eu fosse uma vergonha. Ela puxou o braço de volta. Você não entende. O Rodrigo e a família dele, eles são de outro nível. Eles têm padrões, expectativas. E você, mãe, com todo o respeito... Ela olhou para mim de cima a baixo. Você não se encaixa. As palavras entraram como facas. Não me encaixo. Não. Ela disse simplesmente, sem remorso. Suas roupas são antiquadas. Seu jeito de falar é interior. Você não sabe se portar em ambientes sofisticados. Ia ficar lá perdida, sem saber qual talher usar, fazendo perguntas constrangedoras, puxando conversa com gente que não tem nada a ver com você. Gente como a Beatriz? Exatamente como a Beatriz. Ela é decoradora, viajada, culta, conversa sobre arte, sobre vinhos, sobre arquitetura. O que você ia falar? Sobre costura, sobre novela? Cada palavra era uma bofetada. Você tem vergonha de mim. Helena desviou o olhar.
Não é vergonha, é proteção. Tô te protegendo de passar por uma situação desconfortável e tô protegendo o meu relacionamento também. Protegendo as minhas custas. Mãe, para de drama. Você não precisa ir na festa para ser minha mãe. Depois eu te mostro as fotos, te conto tudo. Não quero fotos. Levantei, peguei minha bolsa. Quero meu dinheiro de volta. Tem até sexta-feira. Se não devolver, vou atrás dos meus direitos. Não tenho como devolver. E você não vai fazer nada porque sabe que isso destruiria nossa relação. Parei na porta. Virei para ela. Nossa relação, Helena? Que relação? A que você inventou, onde eu sou apenas um cofre que você abre quando precisa? Saí sem esperar resposta. Fui direto para casa. Tranquei a porta, sentei no chão da sala e chorei. Chorei como não chorava desde o funeral do Geraldo. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o corpo tremer de exaustão. Mas quando o sol começou a se pôr, quando a sala ficou mergulhada naquela penumbra cinza do fim do dia, algo mudou. Levantei, lavei o rosto. Olhei para o espelho do banheiro. A mulher que me encarava de volta tinha olhos inchados, rugas profundas, cabelos grisalhos desgrenhados. Mas também tinha algo novo. Determinação. Helena achava que eu ia engolir calada, que ia aceitar ser humilhada e descartada como um trapo velho. Ela não me conhecia tão bem quanto pensava. Porque a Madalena que costurou 40 anos, que construiu um negócio do zero, que criou uma filha sozinha depois de enviuvar, que cuidou de uma neta quando a própria mãe fugiu das responsabilidades, essa Madalena não era covarde. Essa Madalena sabia lutar. E se Helena queria me excluir da festa que eu paguei, então eu ia entrar, do meu jeito, na minha hora. E quando eu saísse daquele salão, ninguém, especialmente minha filha, ia esquecer quem realmente mandava ali. Aquela noite não dormi. Fiquei sentada na cama, as costas apoiadas contra a cabeceira de madeira, olhando para a janela. Lá fora, São Paulo piscava suas luzes indiferentes. Carros passavam. Vidas aconteciam. E eu ali, sentindo como se tivesse sido atropelada e deixada sangrando na sarjeta. 3 da manhã. 4, 5. Quando o sol começou a clarear o horizonte, algo dentro de mim clicou. Levantei. Fui até o armário do quarto, aquele guarda-roupa antigo de mogno que Geraldo comprou num leilão há 30 anos. Abri a porta esquerda, afastei os casacos de inverno que raramente uso e lá, no fundo, estava o cofre. Um pequeno cofre cinza, embutido na parede, com uma combinação numérica que só eu sabia. 170362. A data do nosso casamento. Geraldo sempre foi cuidadoso com documentos. Dizia que papel guardado é segurança garantida. Depois que ele morreu, revisei tudo rapidamente. Certidão de óbito, escrituras, documentos do negócio. Mas nunca tive coragem de mexer no fundo. Eram coisas dele, pessoais, intocáveis. Mas agora, com os dedos tremendo, girei a combinação. Clique. Abri. O cheiro de papel velho me atingiu primeiro. Dentro havia pastas organizadas com aquela meticulosidade típica do Geraldo. Etiquetas escritas à mão. Confecção, contratos, imóveis, investimentos, pessoal. Peguei a pasta de imóveis. Folheei devagar. E foi ali que vi. Uma escritura registrada em cartório, datada de 2 meses antes da morte de Geraldo. Era referente à propriedade onde funcionava a nossa confecção. Um galpão comercial na Zona Leste que acabou sendo vendido junto com o negócio. Mas tinha uma cláusula que eu não tinha percebido antes, escrita em linguagem jurídica complicada. Li 3 vezes até entender. O valor correspondente a 40% da venda do imóvel será resguardado em usufruto vitalício à cônjuge Madalena Ferreira da Silva, sendo o restante destinado aos herdeiros diretos apenas após o falecimento da mesma. Respirei fundo. Isso significava que Helena não tinha direito ao dinheiro que eu guardava. Legalmente, aquilo era meu.
A herança dela só existiria quando eu morresse. E o dinheiro que dei para a festa? Era empréstimo, puro e simples. Continuei vasculhando. No fundo do cofre, envolto num pano de veludo verde musgo, encontrei um envelope amarelado com meu nome escrito na caligrafia torta de Geraldo. Para minha Madá. Abra quando precisar de força. As mãos tremeram ao rasgar o lacre. Dentro, uma carta escrita em 3 páginas de papel ao maço, com aquela letra miúda e pressionada que ele fazia quando estava emocionado. Madá, se você está lendo isso, é porque eu já parti. E se está lendo agora, depois de tanto tempo, é porque algo te feriu fundo. Eu te conheço, minha velha. Você aguenta calada. Engole sapo. Acha que amor é sacrifício sem limites, mas não é. Amor verdadeiro tem dignidade, e dignidade exige respeito. Eu sempre te achei forte demais, mais forte que eu, mas sua força vinha com um defeito. Você deixava as pessoas passarem por cima de você quando vinham com desculpa de amor. Nossa Helena herdou um pouco disso. Ela sabe que você cede, e vai usar isso. Não deixa, Madá. Não se torna capacho da própria filha. Se um dia precisar provar seu valor, use os documentos que deixei. Eles são sua armadura. Eu cuidei de tudo para que você nunca ficasse desamparada, mesmo que eu não estivesse mais aqui. Te amei cada dia que passei ao seu lado. E onde eu estiver, continuo te amando. Seu Geraldo. Chorei. Mas não era mais choro de dor. Era choro de raiva, de vergonha, de despertar. Geraldo tinha me preparado para esse momento. Ele sabia. Sempre soube que um dia eu precisaria me defender. E me deixou as ferramentas. Guardei a carta contra o peito. Respirei fundo. Então peguei o telefone e liguei para o único advogado que conhecia, Dr. Tiago Mendes, filho da Dona Carmen, minha vizinha. Ele tinha uns 40 anos, escritório pequeno mas sólido, reputação honesta. Atendeu no 3º toque, voz sonolenta. Alô? Tiago, aqui é a Dona Madalena, vizinha da sua mãe. Desculpa ligar tão cedo, mas preciso de um advogado. É urgente. Ele acordou imediatamente. Claro, Dona Madalena. O que aconteceu? Contei tudo, cada detalhe. O dinheiro, a festa, a humilhação, o documento assinado. Tiago ficou em silêncio alguns segundos após eu terminar. A senhora tem o contrato que ela assinou? Tenho, com a assinatura dela, data, testemunhas. Então a senhora tem um caso sólido. Isso é empréstimo, não doação. Se ela não pagar, podemos executar a dívida. Mas posso sugerir algo. Fala. Antes de processar, vamos fazer uma notificação extrajudicial. Um documento oficial exigindo pagamento em prazo determinado. Às vezes, o susto resolve. E se não resolver, aí partimos para a justiça. Quanto tempo leva? A notificação, 2, 3 dias. Depois disso, damos um prazo de 10 dias úteis para ela responder. Se ignorar, entramos com a ação. Faz isso. E, Tiago, tem outra coisa. Diga. Preciso de um investigador particular, discreto, que descubra a situação financeira real do noivo dela. Dinheiro, dívidas, investimentos, tudo. Houve uma pausa. Dona Madalena, a senhora está planejando algo? Sorri. Pela primeira vez em dias, sorri de verdade. Não, Tiago, só estou me protegendo e me conhecendo de novo. Desliguei. Voltei para o cofre. Peguei as joias que Geraldo me deu ao longo dos anos. O anel de formatura dele, os brincos de pérola, o colar de ouro que ganhei no nosso 25º aniversário. Nada extravagante, mas cada peça valia algo. Não para vender, mas para lembrar quem eu era. A mulher que merecia estar naquela festa, e ia estar, porque Helena estava prestes a aprender uma lição que eu deveria ter ensinado há muito tempo. Você não morde a mão que te alimenta. Você não humilha quem te sustenta. E quando se esquece disso, a conta vem. E vem alta. Nos 5 dias seguintes, virei atriz. Helena ligava. Eu atendia com voz normal,
Perguntava sobre a Lívia, sobre os preparativos, sobre como ela estava. Nada de cobrança, nada de mágoa aparente. Apenas normalidade. Mãe, você tá bem? Ela chegou a perguntar na quarta ligação, desconfiada. Tô sim, filha. Só cansada. Idade chega pra todo mundo, né? Ela riu, aliviada. Achou que eu tinha desistido, que tinha aceitado meu lugar de mãe descartável. Pobre Helena. Não fazia ideia do furacão que se formava em silêncio. Na terça-feira, fui ao escritório do Tiago, um prédio comercial modesto na Liberdade, 3º andar, sala pequena, mas organizada. Ele me recebeu com café e biscoitos, sentou do outro lado da mesa cheia de processos empilhados. Dona Madalena, tenho novidades. Meu coração acelerou. A notificação foi enviada ontem por AR. Sua filha deve receber amanhã ou depois. Mas tem outra coisa. Ele abriu uma pasta, tirou um relatório de umas 15 páginas grampeadas. O investigador que indiquei, Marcelo Fonseca, trabalhou rápido, e o que ele descobriu? Bem, prepare-se. Peguei o relatório, comecei a ler. Rodrigo Santos Cavalcante, 36 anos, empresário. Na primeira página, tudo parecia legítimo. Formado em administração, MBA em Portugal, sócio de uma empresa de consultoria empresarial chamada Cavalcante em Associados. Mas a segunda página mudava tudo. Status financeiro. Crítico. A empresa estava falida há 8 meses, dívidas acumuladas de 2,3 milhões, com fornecedores, bancos e investidores. 3 processos trabalhistas correndo, 2 cheques devolvidos, nome sujo na praça. Continuei lendo. Cada linha era uma bomba. Rodrigo havia investido pesado em criptomoedas em 2021, durante a alta. Convenceu o pai e os irmãos a entrarem junto. Quando o mercado despencou, perderam tudo. A família Cavalcante, que Helena tanto idolatrava, estava quebrada. As concessionárias? Vendidas. A casa no Morumbi? Hipotecada. O estilo de vida luxuoso? Fachada sustentada por cartões de crédito estourados e empréstimos com agiotas. Ele tá falido. Murmurei, incrédula. Completamente. Tiago confirmou. E tem mais. O Marcelo conversou discretamente com ex-funcionários dele. Rodrigo tá com sua filha especificamente porque descobriu que a senhora vendeu um negócio e tem dinheiro guardado. Ele perguntou sobre herança, sobre imóveis, sobre investimentos. Tudo nas costas dela. A raiva subiu como lava quente. Helena sabe? Não parece. Pelo que apuramos, ele mantém a imagem de empresário bem-sucedido. Sai em restaurantes caros, mas sempre tem reunião de negócios que justifica não pagar a conta. Dirige um carro importado, alugado, mora num apartamento, emprestado por um amigo. Ele tá usando minha filha para chegar no meu dinheiro. Exatamente. Fechei os olhos. Respirei fundo. Parte de mim quis ligar para Helena imediatamente, jogar tudo isso na cara dela, salvá-la desse golpista. Mas a outra parte, a parte ferida, traída, humilhada, pensou. Ela me chamou de cafona. Me excluiu da própria festa. Achou que eu ia me curvar. Tiago, quanto custa contratar o DJ da festa? Ele piscou, confuso. DJ? Pra quê? Confia em mim. 2 dias depois, estava sentada na sala quando a campainha tocou. Abri a porta. Era um motoboy com um envelope grande. Notificação extrajudicial. Assinei o recebimento. O rapaz foi embora. Não precisei esperar muito. 15 minutos depois, meu telefone explodiu. Helena. 47 ligações não atendidas. Helena. 23 mensagens. Mãe, o que é isso? VC tá louca? Notifica call judicial? Tá me processando? Liga pra mim agora. Desliguei o celular. Fui até o armário, tirei o conjunto que havia separado. Não era cafona. Era elegante, discreto, poderoso.
Blusa de seda bordô com gola alta, calça preta alfaiataria que eu mesma ajustei perfeitamente no meu corpo, escarpin de salto médio preto. Provei. Olhei no espelho. A mulher que me encarava não era a Madalena derrotada de uma semana atrás. Era alguém que eu não via há anos, alguém que Geraldo reconheceria, alguém que não abaixa a cabeça. Na sexta à tarde, véspera da festa, recebi a ligação que esperava. Dona Madalena, aqui é o Fábio, do Espaço Magnólia. Oi, Fábio. A senhora me pediu para ligar quando o pagamento do DJ chegasse. Acabou de cair na conta. R$ 3.000 a mais que o combinado com a cliente. Perfeito. Então tá confirmado? Ele segue meu roteiro? Sim, senhora. Às 22h30, exatamente como a senhora pediu. Obrigada, Fábio. Desliguei. Sorri. Helena tinha contratado DJ, buffet, decoração, fotógrafo, tudo com o meu dinheiro. Mas o que ela não sabia é que dinheiro compra lealdade. E quando você paga mais, a lealdade muda de lado. O DJ agora trabalhava para mim. O segurança da porta já tinha recebido 500 extras para me deixar entrar pela cozinha. O fotógrafo ia capturar cada segundo da minha entrada triunfal. Tudo preparado, tudo calculado. Sábado amanheceu com sol forte. Fiquei calma o dia inteiro. Tomei banho demorado, passei creme nas mãos, nas pernas, pintei as unhas com esmalte vermelho vinho. Prendi o cabelo num coque baixo, elegante. Coloquei os brincos de pérola. Às 20h45, pedi um Uber. O motorista, um senhor de uns 50 anos, me olhou pelo retrovisor. A senhora tá linda. Festa de família? Algo assim. Posso falar uma coisa? A senhora tem um ar de quem vai dar um baile em alguém hoje. Sorri. Pode ser. Quando o carro parou em frente ao Espaço Magnólia, o salão já estava radiante. Luzes douradas, música alta, riso de convidados bem vestidos entrando. Vi Helena passar pela porta de vidro, deslumbrante no vestido champanhe, sorrindo, o braço entrelaçado com Rodrigo. Ela achava que tinha vencido, que tinha me eliminado da equação. Mas a festa estava só começando. E quando as luzes se apagassem, quando o DJ pegasse aquele microfone, quando meu nome ecoasse pelas caixas de som, o sorriso dela ia desaparecer. E nunca mais ia voltar do mesmo jeito. Entrei pelo estacionamento dos fundos, exatamente como combinado. O segurança, um rapaz jovem de boné preto e colete refletivo, me reconheceu imediatamente. Acenou com a cabeça, apontou para a porta lateral que dava acesso direto às cozinhas. Ninguém mais me viu. Ninguém precisava. Ainda. A cozinha era um formigueiro organizado. Garçons circulavam com bandejas prateadas, canapés de salmão, bruschetas, taças de espumante. O cheiro de comida cara preenchia o ar. Molho de mostarda e mel. Queijos importados, camarões grelhados. R$ 85.000 tinham comprado um banquete digno de realeza, com o meu dinheiro. Dona Madalena, uma mulher de avental branco, se aproximou, sorridente. Devia ter uns 30 anos, cabelo preso, maquiagem básica. Sou a Júlia, do buffet. O Fábio me avisou. A senhora quer ir direto para o salão ou prefere esperar aqui? Vou subir, mas devagar. Quero ver primeiro. Ela assentiu, compreensiva. Me guiou por um corredor estreito até uma escadaria de serviço. Subimos em silêncio. Meus saltos batiam no concreto, ecoando seco. Chegamos a uma porta discreta que dava para o segundo andar do salão. Uma área tipo mezanino com vista privilegiada para a festa. Normalmente usado pela equipe de som e luz. Perfeito. Fiquei ali, nas sombras, observando. E, meu Deus, era lindo. O salão estava transformado. Arranjos florais gigantes, rosas brancas, lírios, hortênsias, espalhados estrategicamente. Tecidos de seda drapeados no teto, criando ondas elegantes. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho creme, guardanapos dobrados em formato de cisne, castiçais dourados com velas acesas. Um arco de flores na entrada onde os convidados tiravam fotos.
Luzes indiretas banhavam tudo num tom dourado quente. Podia sentir o dinheiro escorrendo pelas paredes. Helena estava no centro do salão, cercada por um grupo de mulheres bem vestidas. Ela ria, gesticulava, exibia o anel de noivado. Um solitário que eu nem queria imaginar quanto custou. O vestido champanhe brilhava sob as luzes. Ela estava radiante, completamente à vontade. Como se tivesse nascido para aquilo. Rodrigo estava ao lado do pai. Um senhor grisalho, barriga proeminente, terno azul marinho impecável. Conversavam com outros homens, provavelmente falando de negócios, de investimentos, de coisas que homens ricos discutem em festas. Rodrigo tinha aquele sorriso fácil, confiante. O tipo de homem que convence qualquer um de qualquer coisa. Mentiroso. Beatriz, a sogra, estava sentada numa mesa lateral com outras senhoras da mesma idade. Todas perfeitamente arrumadas, cabelos impecáveis, joias discretas, mas caras. Conversavam, riam baixinho, bebericavam champanhe. A alta sociedade paulistana se divertindo. E então vi Lívia. Minha netinha estava num canto do salão com outras 3 crianças, correndo entre as mesas, rindo. Usava um vestidinho rosa claro com laço nas costas, o cabelinho castanho solto em cachos. Ela parecia tão feliz, tão alheia a toda a podridão escondida debaixo daquela superfície bonita. Algo apertou no meu peito. Será que eu estava fazendo a coisa certa? A dúvida durou 3 segundos. Então lembrei da cara de Helena me dizendo que eu não me encaixava, que ia estragar tudo, que minha presença era uma vergonha. A dúvida evaporou. Um garçom passou perto de mim com uma bandeja de salgados. Peguei um, mordi. Bolinho de bacalhau. Crocante, saboroso, recheio cremoso. Devia custar uns R$ 15 cada, multiplicado por 200 convidados, mais um pedacinho da minha economia derretendo em bocas alheias. A música mudou. Algo mais animado. Casais começaram a dançar. Helena e Rodrigo abriram a pista, ela grudada nele, sorrindo, os olhos fechados como se estivesse no paraíso. Fotógrafos circulavam, capturando cada ângulo. Flashes estourando. Momento perfeito congelado para sempre. Momento construído com traição. Olhei para o relógio. 21h47. Ainda faltava. Mas eu era paciente. 40 anos costurando me ensinaram paciência. Você não apressa o acabamento. Não pula etapas. Vai ponto por ponto, linha por linha, até a peça estar perfeita. E essa revanche precisava ser perfeita. Desci da área de som e luz. Caminhei pelos corredores dos fundos até encontrar o banheiro feminino. Entrei, tranquei a porta, olhei no espelho. A maquiagem estava intacta. O batom vermelho vinho ainda perfeito. O cabelo preso firme. A blusa bordô sem uma ruga. Eu estava pronta. Lavei as mãos. Respirei fundo. 3 vezes. Dentro, fora, dentro, fora. Geraldo, se você tá me vendo de algum lugar, espero que esteja orgulhoso. Saí do banheiro. O corredor estava vazio. Conseguia ouvir a música, as risadas, o zum-zum da festa acontecendo. Encostei na parede gelada, fechei os olhos por um momento. E então, a voz de Júlia no meu ouvido. Dona Madalena? O DJ acabou de confirmar. Daqui a 40 minutos. Às 22h30 em ponto. A senhora quer que eu avise quando faltar 5 minutos? Quero. Ela apertou meu ombro, um gesto pequeno, solidário, e se afastou. Fiquei ali, na penumbra do corredor, ouvindo minha própria respiração. O coração batendo compassado. As mãos não tremiam. Não tinha medo. Não tinha dúvida. Tinha certeza de que Helena precisava aprender, de que Rodrigo precisava ser exposto, de que aquelas pessoas todas, bebendo meu champanhe, comendo minha comida, celebrando-a às minhas custas enquanto me excluíam, precisavam saber a verdade. E a verdade, querida Helena, é simples. Você pode tirar uma mãe da festa, mas não pode tirar a força dela. Não pode apagar a dignidade que ela construiu tijolo por tijolo, costura por costura, dor por dor. Eu carreguei você no ventre por 9 meses.
Amamentei, embalei quando chorava, sequei suas lágrimas, paguei suas contas, criei sua filha quando você fugiu. E agora estava aqui, escondida nos bastidores da minha própria festa, esperando o momento certo de mostrar quem realmente pagava as contas. O relógio marcava 22:25. Júlia apareceu no corredor. Acenou. 5 minutos, Dona Madalena. Acenei de volta. Caminhei até a entrada lateral do salão. A mesma porta de vidro por onde os garçons entravam e saíam. Dava para ver tudo dali. Helena no centro, Rodrigo ao lado, Beatriz sorrindo, Lívia dançando. A música começou a diminuir. O DJ ajustou o microfone. E foi ali, naqueles últimos segundos, antes do mundo de Helena desabar, que percebi. Não era sobre vingança. Era sobre justiça. Era sobre me resgatar. Era sobre ensinar que amor sem respeito é apenas exploração bem embalada. A música parou. O silêncio que se instalou foi quase físico. 200 pessoas interromperam suas conversas, suas risadas, seus brindes. Olharam todos para o palco onde o DJ ajustava o microfone. Ele era jovem, uns 25 anos, cabelo raspado nas laterais, tatuagem no antebraço. Sorriu para o público com aquela simpatia profissional de quem trabalha com eventos. Boa noite, pessoal. Que festa linda, não é? Aplausos, assovios. Helena sorriu acenando. Antes de continuarmos, temos uma surpresa especial. O DJ fez uma pausa estratégica. Porque toda festa tem uma anfitriã, mas nem sempre a anfitriã verdadeira está sendo reconhecida. O sorriso de Helena vacilou. Só um pouco, mas vacilou. Hoje, queremos homenagear a pessoa que tornou essa noite possível. A mulher que, com o trabalho de uma vida inteira, construiu cada centavo que está bancando essa celebração linda. Rodrigo franziu a testa. Beatriz se inclinou para frente na cadeira. Por favor, recebam com uma salva de palmas bem calorosa. Dona Madalena Ferreira da Silva. Os holofotes giraram, varreram o salão e me encontraram. Empurrei a porta de vidro. Entrei. O salto bateu firme no chão de mármore. Passei pelos garçons paralisados, pelas mesas decoradas, pelas flores caras. Cada passo era uma declaração. Cada movimento, um manifesto. Silêncio absoluto. Helena estava pálida. Literalmente pálida. A cor sumiu do rosto dela como água escorrendo por um ralo. A boca aberta, os olhos arregalados, congelada. Rodrigo olhou para ela confuso, depois para mim, tentando processar. Beatriz levou a mão ao peito, chocada. Lívia gritou, "Vovó!" e correu na minha direção. Abracei minha neta rapidamente, beijei o topo da cabecinha dela, sussurrei, "Vai brincar lá com as crianças, meu amor. Já volto." Ela obedeceu, mas olhou para trás, confusa. Continuei caminhando até o centro do salão. O DJ desceu do palco, estendeu o microfone. Peguei. Nossos olhos se encontraram. Ele deu um meio sorriso. "Você consegue." Olhei ao redor, 200 rostos me encarando. Alguns curiosos, outros constrangidos, outros claramente perdidos, sem entender o que estava acontecendo. E Helena, minha filha, no centro, tremendo. Levantei o microfone. Minha voz saiu firme, clara. "Boa noite a todos. Sei que não fui convidada para esta festa." Murmúrios, olhares trocados. "Meu nome é Madalena. Sou mãe da Helena." Apontei para ela. "E vim porque achei justo estar aqui, já que fui eu quem pagou cada centavo dela." O murmúrio aumentou. Helena tentou falar. "Mãe, não." Levantei a mão. Ela calou. 85 mil reais. Deixei o número flutuar no ar. Dinheiro que juntei costurando durante 40 anos, acordando às 5 da manhã, trabalhando até meia-noite, construindo uma vida digna com meu falecido marido. Algumas mulheres mais velhas assentiram, reconhecendo a luta. Minha filha me pediu esse dinheiro. Disse que precisava de uma festa à altura da família do noivo. Olhei diretamente para Rodrigo. Que a família dele tinha padrões.
Expectativas. Rodrigo engoliu seco. E eu, como mãe boba que sou, dei. Porque acreditei que era para a felicidade dela. Minha voz rachinou um pouco. Não era teatro, era real. Mas depois de entregar o dinheiro, fui excluída de todas as decisões. Da escolha do buffet, do vestido, da decoração, de tudo. Helena estava chorando agora. Lágrimas borradas de rímel escorrendo. E sabe o pior? Uma semana atrás, descobri que nunca fui convidada, que minha própria filha planejava me excluir da festa, porque eu não me encaixava, porque minhas roupas são cafonas, porque meu jeito é de velha carente. Gaspes audíveis, senhoras tapando a boca, homens balançando a cabeça, desaprovando. Beatriz estava vermelha, não sabia se de raiva ou vergonha. Então vim aqui hoje não para fazer escândalo. Respirei fundo. Mas para resgatar minha dignidade e para que todos vocês saibam quem realmente fez essa festa acontecer. Olhei para Helena nos olhos. Filha, você assinou um contrato de empréstimo, testemunhado, registrado, tem até o fim do ano para me devolver os R$ 85 mil. Ou vamos resolver isso judicialmente. Ela soluçou. Mãe, eu não tenho... Não é problema meu. Minha voz não tremeu. Você me usou, me humilhou, e agora vai aprender que mãe não é banco. Não é escada que você pisa e joga fora. Virei para o público. E já que estamos sendo honestos, olhei diretamente para Rodrigo. Acho justo que todos saibam uma coisinha sobre o noivo também. O sangue dele sumiu do rosto. Helena olhou para ele, alarmada. Abri a bolsa. Tirei o envelope que Tiago tinha me dado. 3 folhas impressas. Rodrigo Santos Cavalcante, empresário falido. 2,3 milhões de reais em dívidas. Empresa fechada há 8 meses. Nome sujo na praça. Caos. O pai dele se levantou da cadeira, apontando. Isso é mentira, calúnia! É verdade. Continuei, implacável. E mais, ele está com minha filha porque descobriu que eu tenho dinheiro. Perguntou sobre herança, sobre imóveis, sobre quanto eu deixaria quando morresse. Helena virou para o Rodrigo, os olhos arregalados de choque. Rodrigo, diz que não é verdade. Ele abriu a boca, fechou, tentou falar. Não conseguiu. Beatriz desmaiou, literalmente desmaiou. Caiu da cadeira. 3 pessoas correram para socorrer. E ali, no meio do caos que eu tinha criado, no centro do salão que eu paguei, cercada por gente rica que me desprezava 5 minutos atrás, me senti livre. Porque a verdade dói. Mas mentira mata. E eu tinha acabado de ressuscitar. Beatriz foi levada para uma sala lateral. 3 mulheres abanando com guardanapos, alguém gritando por água, outra pessoa ligando para o SAMU. O tumulto tomou conta de metade do salão, mas eu não me movi. Permaneci ali, no centro, segurando o microfone, olhando para Rodrigo. Ele estava suando, grossas gotas descendo pela testa, manchando a gola da camisa social branca. As mãos tremiam. Tentou sorrir, aquele sorriso sedutor de sempre, mas saiu torto, falso. Olha, isso tudo é um mal-entendido. Eu posso explicar. Explica então. Estendi o microfone na direção dele. Vai, explica para todo mundo aqui como sua empresa faliu. Como você perdeu o dinheiro da sua família inteira em Bitcoin. Como está morando num apartamento emprestado. Ele não pegou o microfone. Helena se aproximou dele, a voz saindo estrangulada. Rodrigo, pelo amor de Deus, fala que não é verdade. Fala que minha mãe está inventando isso tudo porque está com raiva. Inventando? Balancei os papéis. Aqui tem nome de empresa, CNPJ, processos trabalhistas, números de processos judiciais. Tudo público. Qualquer um pode consultar. Quer que eu leia em voz alta? O pai dele, ainda de pé, vermelho de raiva, avançou na minha direção. A senhora não tem o direito de vir aqui difamar meu filho. Isso é crime. Crime é enganar uma mulher para roubar a herança da mãe dela. Não recuei nem 1 centímetro.
E se o senhor acha que tô difamando, me processa. Vai ser um prazer apresentar as provas em juízo. Ele travou. Olhou para o filho. A raiva foi substituída por algo pior. Decepção. Helena puxou Rodrigo pelo braço, quase gritando agora. Fala! Fala que não é verdade! Silêncio. Rodrigo olhou para ela, depois para o pai, depois para mim. E então, naquele momento que pareceu durar uma eternidade, os ombros dele caíram. É verdade. A voz saiu baixa, derrotada. A empresa faliu, eu perdi tudo e eu sabia que sua mãe tinha dinheiro guardado. Pensei que quando a gente se casasse... Helena soltou o braço dele como se tivesse tocado fogo. Você tá falando sério? A voz dela subiu 3 oitavas. Você tava comigo por dinheiro? Não, não é assim. Eu te amo, Helena, eu juro. Você me usou. Ela o empurrou. Ele cambaleou. Tudo isso foi mentira. As jantares, os presentes, as promessas. Helena, espera. Eu posso consertar, a gente pode... Ela arrancou o anel de noivado do dedo. Jogou na cara dele. O anel ricocheteou no peito de Rodrigo. Caiu no chão de mármore com um tlink pequeno, quase cômico. Rolou até parar perto do meu pé. Olhei para baixo. Era lindo. Solitário grande, cravejado. Devia ter custado uns 40 mil. Dinheiro que Rodrigo não tinha. Dinheiro que ele provavelmente ia pagar com o meu empréstimo depois do casamento. O pai de Rodrigo pegou o filho pelo braço. Vamos embora. Agora. Pai, Agora, Rodrigo. Eles atravessaram o salão em silêncio sepulcral. 200 pessoas observando. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Só o som dos passos deles ecoando no mármore até desaparecerem pela porta principal. Helena estava parada onde Rodrigo a deixou, tremendo. As mãos cobrindo o rosto, soluços sacudindo os ombros. Parte de mim quis ir até ela, abraçar, consolar, dizer que ia ficar tudo bem. Mas a outra parte, a parte que tinha sido chamada de cafona, de velha carente, de inadequada, ficou firme onde estava. Helena. Ela tirou as mãos do rosto, me encarou, os olhos vermelhos, inchados, destruídos. Você me destruiu, mãe, na frente de todo mundo, me humilhou. Não. Minha voz saiu calma, firme. Eu me resgatei. Tem diferença. Você podia ter me avisado, podia ter me contado em particular, mas não. Você tinha que fazer um show, tinha que me expor. Como você me expôs? Dei 2 passos na direção dela. Quando me disse que eu não me encaixava? Quando me proibiu de vir na festa que eu paguei? Quando inventou desculpa para Beatriz dizendo que eu tinha compromisso? Ela ficou em silêncio. Você me tratou como lixo, Helena. Como um estorvo que precisava ser escondido. E achou que eu ia aceitar quieta. Eu só queria uma vida melhor. Um homem que me desse segurança, que a Lívia tivesse uma família de verdade. E achou que segurança vinha de mentira, de status falso, de humilhar quem te criou? Ela desabou. Literalmente desabou. Os joelhos cederam. Sentou no chão, ali mesmo, no meio do salão, com o vestido de 85 mil espalhado ao redor dela como uma poça de vergonha. E chorou. Chorou como criança. Como quando era pequena e caía no parquinho e vinha correndo para os meus braços. Mas dessa vez, eu não me movi. Lívia apareceu correndo, assustada. Mamãe, vovó, o que está acontecendo? Abaixei até a altura dela, segurei os ombrinhos delicados. Adultos às vezes brigam, meu amor, mas vai ficar tudo bem. Vai brincar um pouquinho, tá? Daqui a pouco a vovó te busca. Ela assentiu, mas olhou para a mãe dela no chão, preocupada. Uma das convidadas, uma mulher elegante de uns 40 anos, se levantou e gentilmente levou Lívia para a área das crianças. Olhei ao redor. Metade dos convidados já tinha ido embora. Os que ficaram estavam em grupinhos, cochichando, olhando para nós. Alguns com pena. Outros com satisfação mórbida de quem acabou de assistir ao melhor drama da temporada.
O DJ estava parado no canto, sem saber se devia voltar a tocar música. O buffet continuava intocado, comida cara esfriando nas bandejas. As flores continuavam lindas, as velas continuavam acesas, mas a festa tinha acabado fazia tempo. Me aproximei de Helena, estendi a mão. Ela olhou para cima, surpresa. Levanta, com dignidade. Mãe, eu... Levanta, Helena. Ela pegou minha mão. Puxei. Ela subiu, cambaleante, o vestido amarrotado. Olhei nos olhos dela. Aqueles mesmos olhos que me olharam pela primeira vez 34 anos atrás. E sussurrei, só para ela ouvir. Você me deve R$ 85.000. E me deve um pedido de desculpas de verdade. Não hoje. Hoje você não está em condição. Mas um dia, quando acordar e perceber o que fez, você vai vir até mim. E aí a gente conversa. Soltei a mão dela. Entreguei o microfone de volta pro DJ. Peguei minha bolsa. E saí do espaço Magnólia da mesma forma que tinha entrado, com a cabeça erguida, os ombros retos e a certeza absoluta de que tinha feito a coisa certa. Porque justiça não é vingança. Justiça é olhar no espelho e reconhecer quem você vê. E naquela noite, pela primeira vez em anos, eu me reconheci. Cheguei em casa às 2 da manhã. Tirei os sapatos na porta. Soltei o cabelo. Sentei no sofá da sala sem acender as luzes, deixando apenas o clarão da lua entrando pela janela. E respirei. 1, 2, 3 vezes. Não sentia remorso. Não sentia culpa. Sentia alívio. Como quando você carrega um peso nas costas por tanto tempo que esquece como é andar sem ele. E então, de repente, o peso cai. E você se lembra. O celular tocou. Era Tiago. Dona Madalena? Vi as mensagens. Minha mãe me contou. A senhora tá bem? Tô, Tiago. Melhor do que imaginei. A notificação surtiu efeito, então. Mais do que isso. Sorri no escuro. A verdade surtiu efeito. Nos dias seguintes, fiquei em silêncio. Helena tentou ligar 17 vezes. Mandou 42 mensagens. Todas variações do mesmo tema. Precisamos conversar. Não faz isso comigo, pelo menos pela Lívia. Eu não respondi. Não porque quisesse torturá-la, mas porque algumas lições só entram quando você fica sozinha com elas. Quando não tem ninguém para te salvar, para abafar, para fazer de conta que não aconteceu. Uma semana depois, Lívia apareceu na minha porta. A vizinha, Dona Carmen, a trouxe de Uber. A menina estava com uma mochilinha rosa nas costas, olhos vermelhos de tanto chorar. Vovó, posso ficar uns dias aqui? Abracei minha neta, apertei forte. Ela cheirava a shampoo de morango e infância. Pode ficar o tempo que precisar, meu amor. Naquela noite, enquanto Lívia dormia no quarto de hóspedes abraçada com o ursinho de pelúcia que eu tinha dado no aniversário dela, Helena finalmente apareceu. Não tocou a campainha. Sentou na calçada em frente ao portão. Simplesmente sentou ali, no meio da noite, os joelhos encolhidos contra o peito. Olhei pela janela. Fiquei observando por 10 minutos. Ela não se moveu. Apenas ficou ali, pequena, quebrada. Desci. Abri o portão. Entra. Ela levantou devagar, como se cada movimento doesse. Entrou. Ficamos na sala, uma de frente para outra. Ela de pé. Eu sentada na poltrona. Rodrigo sumiu. A voz dela saiu rouca, cansada. Mudou o número, bloqueou nas redes sociais. A família dele também. Sumiu como se nunca tivesse existido. Não falei nada. O apartamento que a gente ia morar juntos era dele. Quer dizer, era emprestado por um amigo dele. Me despejaram. Tive que voltar para o meu aluguel antigo, mas nem isso eu consigo pagar direito. Continuei em silêncio. Perdi a amizade. As meninas do grupo pararam de me chamar. Beatriz espalhou para todo mundo que eu sou golpista, que armei tudo para dar golpe na família deles, como se eu fosse a vilã. Ela sentou no chão, literalmente no chão, ali na frente da poltrona onde eu estava. E você tinha razão, sobre tudo. Finalmente falei. Sobre o que, exatamente?
sobre eu ter te usado, sobre eu ter vergonha de você, sobre eu ter me transformado numa pessoa horrível que eu não reconheço. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, constantes. Mãe, eu te devo desculpas. Não as desculpas rasas que a gente dá porque precisa, mas as de verdade, as que doem. Respirei fundo. Eu te perdoo, Helena. Ela soluçou surpresa, mas continuei, firme. Perdoar não significa esquecer, e não significa voltar a ser como era antes. Eu sei. Você vai me devolver os R$ 85.000. Não sei quando, não sei como, mas vai. Mesmo que leve 10 anos, mesmo que seja $500 por mês, você vai pagar. Eu vou. Prometo. E mais importante que o dinheiro, inclinei para frente, segurei o queixo dela, forcei-a a me olhar nos olhos. Você vai me respeitar. Nunca mais vai ter vergonha de mim. Nunca mais vai me esconder. Nunca mais vai tratar meu amor como garantido. Nunca mais, mãe. Eu juro. Se um dia você voltar a me tratar como tratou, eu não vou fazer escândalo. Não vou gritar. Vou simplesmente sair da sua vida. E não haverá segunda chance. Ela assentiu, tremendo. Pode ficar aqui uns dias. Até se reorganizar. Mas vai dividir as contas. Vai fazer sua parte na casa. Não é hotel, é lar. E lar se constrói junto. Tá bom. Aquela noite foi a primeira de muitas conversas. Conversas de verdade, onde Helena me contou sobre a pressão que sentia, sobre o medo de não ser boa o suficiente, sobre como se perdeu tentando ser alguém que não era. E eu contei sobre a dor de não ser vista, de ser apenas útil, de sentir que meu valor estava atrelado ao que eu podia dar, nunca ao que eu era. 3 meses se passaram. Helena voltou a dar aulas, pegou turnos extras. Aos sábados, fazia bolos por encomenda para complementar a renda. Cada mês, depositava $2.000 na minha conta. Pouco, mas constante. Não era sobre o dinheiro, era sobre o esforço, sobre ela provar, para si mesma, mais que para mim, que tinha mudado. E mudou. Quando saíamos juntas, ela me apresentava com orgulho. Essa é minha mãe, Madalena, costureira aposentada, guerreira, mulher mais forte que eu conheço. Quando Lívia tinha a apresentação na escola, Helena fazia questão que eu sentasse na primeira fila, ao lado dela. Quando fazia bolo para vender, vinha me pedir conselhos sobre ponto de massa, temperatura do forno. Devagar, reconstruímos. Não o que tínhamos antes. Aquilo estava quebrado, irreparável. Mas algo novo, mais honesto, mais real. 8 meses depois daquela noite no Espaço Magnólia, estávamos sentadas na varanda de casa. Helena, eu e Lívia. Tomando limonada caseira, comendo pão de queijo ainda quente. Lívia estava desenhando no chão. Helena olhava o pôr do sol. Mãe? Obrigada. Olhei para ela confusa. Por não ter desistido de mim. Por ter me dado o choque que eu precisava. Por ter me ensinado que amor verdadeiro não é deixar a pessoa fazer o que quer, é mostrar quando ela está errada. Segurei a mão dela. Filha, eu nunca vou desistir de você. Mas também nunca mais vou me anular por você. Ela apertou minha mão de volta. E eu nunca mais vou deixar você precisar fazer isso. O sol desceu atrás dos prédios. Lívia cantarolava baixinho. E ali, naquele momento simples, sem festa cara, sem aparência para manter, sem máscaras, eu estava em paz. Porque no final, dignidade não é sobre quanto dinheiro você tem, ou que roupa usa, ou se você se encaixa nos padrões de alguém. Dignidade é olhar no espelho e respeitar quem você vê. É exigir que os outros também respeitem. E é ter coragem de se afastar de quem não respeita, mesmo quando essa pessoa é sua própria filha. Hoje, enquanto escrevo isso, já se passou mais de 1 ano daquela noite. 1 ano desde que entrei no salão que eu paguei e resgatei minha dignidade. 1 ano desde que olhei minha filha nos olhos e disse, não mais. E sabe o que mudou? Tudo. E ao mesmo tempo, nada.
Ainda moro na mesma casa. Ainda tomo café na mesma xícara de porcelana. Ainda acordo cedo e rego as plantas do quintal. Minha vida não virou conto de fadas. Não fiquei rica. Não viajei o mundo. Mas me encontrei. E isso, descobri, vale mais do que qualquer festa de 85 mil reais. Helena depositou o último pagamento semana passada. Foram 15 meses de 2 mil, depois aumentou para 3 mil reais quando conseguiu um emprego melhor numa escola particular. 85 mil reais de volta, inteiros, com um pequeno acréscimo que ela insistiu em pagar como juros do coração, como ela mesma chamou. Tentei recusar. Ela não deixou. Mãe, isso não é sobre devolver dinheiro, é sobre devolver respeito, dignidade, confiança, e essas coisas não têm preço, mas têm peso. Chorei quando ela disse isso. Abraçada com minha filha ali na mesa da cozinha, as duas derramando lágrimas no bolo de cenoura que tínhamos acabado de fazer juntas. Lívia entrou correndo, achou que estávamos brigando, ficou apavorada. Tivemos que explicar que eram lágrimas boas. Lágrimas de conserto, não de quebra. Ela não entendeu muito bem. Mas abraçou as duas a gente mesmo assim. Às vezes olho para trás e penso, e se eu tivesse ficado em casa naquela noite? E se tivesse aceitado a exclusão calada? Teria me poupado da exposição, da dor, da vergonha pública. Mas também teria me condenado a uma vida inteira sendo invisível, sendo conveniente, sendo a mãe que só existia quando precisavam de algo. E essa não era a Madalena que Geraldo amou. Não era a mulher que construiu um negócio do zero. Não era quem eu realmente era. Aprendi algo fundamental nesse processo. Amor de mãe não deveria ser incondicional. Pelo menos não da forma como sempre nos ensinaram. Podemos amar incondicionalmente e ainda assim exigir respeito. Podemos perdoar e ainda assim cobrar responsabilidade. Podemos ser mães dedicadas e ainda assim ter limites. Porque quando amamos sem limites, não estamos amando. Estamos nos anulando. E filhos que crescem vendo mães anuladas aprendem que isso é normal, que podem pisar, que podem usar, que podem descartar, até que um dia alguém pisa neles da mesma forma, e aí doí. E aí vem a revolta. Como alguém pode me tratar assim? Mas nós, mães, ensinamos, com nosso silêncio, com nossa aceitação, com nossa crença equivocada de que sofrer pelos filhos é sinônimo de amor. Não é. Amor verdadeiro também educa, também corrige, também diz não. E quando preciso, amor verdadeiro expõe. Hoje, quando saio com Helena e Lívia, seja no mercado, na praça, no cinema, sinto diferença. Não só da parte dela, mas da minha também. Ando mais ereta, falo mais firme, não abaixo mais a cabeça quando entro num ambiente que não é para mim. Porque descobri que todos os ambientes são para mim, desde que eu queira estar lá, desde que eu me respeite o suficiente para exigir ser respeitada. Semana passada, Helena me levou num restaurante chique, desses com garçom de colete, cardápio em francês, taças de cristal. Fiquei com medo. A velha Madalena, aquela que achava que não se encaixava, começou a gritar lá dentro. Você não pertence aqui, volta para casa. Mas aí lembrei, eu paguei a festa de 85 mil. Eu construí um negócio do zero. Eu criei uma filha sozinha. Eu resgatei minha neta. Eu enfrentei 200 pessoas e disse minha verdade. Quem disse que eu não pertenço a lugar nenhum? Entrei, sentei, pedi o prato mais caro do menu. Um filé ao molho madeira que custava $180, só porque podia. Só porque merecia. E sabe o que aconteceu? Nada. O mundo não acabou. Ninguém me expulsou. Ninguém riu. Eu apenas vivi. Como qualquer pessoa que paga seu próprio jantar tem direito de viver. Se você chegou até aqui, até o final dessa história toda, é porque alguma coisa ressoou em você. Talvez você seja mãe e esteja se reconhecendo. Talvez seja filha e esteja percebendo erros que cometeu. Talvez seja só alguém que entende o gosto da invisibilidade. Quero que você saiba.
Você merece ser vista. Merece ser respeitada. Merece ocupar espaço sem pedir desculpas. Não importa sua idade, sua roupa, seu sotaque, sua história. Você é suficiente. E se alguém, qualquer pessoa, até mesmo seus filhos, fizer você sentir o contrário, talvez seja a hora de fazer o que eu fiz. Não precisa ser num palco, não precisa ser numa festa, pode ser numa conversa, num limite estabelecido, num não firme e definitivo. Mas faça, porque dignidade não é luxo, é necessidade básica. E ninguém, tem o direito de te tirar isso. Meu nome é Madalena Ferreira da Silva. Tenho 69 anos agora. Sou costureira aposentada, viúva, mãe, avó. E pela primeira vez na vida, posso dizer, sou eu, por inteiro, sem desculpas. Se essa história tocou seu coração, se você também já se sentiu invisível ou desvalorizada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está me assistindo e qual parte mais mexeu com você. Aperte o like para que mais pessoas recebam essa mensagem de força e dignidade. E se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais de mulheres que escolheram não se curvar, porque juntas somos imbatíveis. Um abraço da Madalena para você. E lembre-se, você merece respeito, sempre. Fim.